E quando você tem que mudar de rota, porque simplesmente a prefeitura, o governo, o poder público de um modo geral, resolve pela 90ª vez recapear aquela rua. Ou, depois de recapear pela 98ª vez, eles quebram para colocar o gás, para colocar a eletricidade, para mexer na água. Enfim, tem uma rua com feira livre, você não é daquela região, aí você tá passando e do nada você tem que desviar sua rota por mão, contramão e os caramba, porque não foi bem sinalizado. Ou o que acontece muito, você está online com o seu aplicativo de geolocalização preferido e ele simplesmente não atualiza em tempo real que a rua que você precisa parar está interditada. E aí, geral, motora de app pecador na área, tudo bem? Olha, mudanças de rotas. Eu sou um tipo de pessoa que não se não me adapto muito fácil com mudanças e eu assumo isso. Pô, cara, se eu tenho uma certa rotina, se eu faço de um certo jeito e de uma certa maneira, eu prefiro continuar fazendo desse jeito, porque pra mim tá dando certo. Mas, não precisa ser muito inteligente pra pensar que num país como o nosso Brasólio, Brasóliozão de meu Deus, é um país que não tem muito planejamento e a gente acaba tendo que mudar de rota constantemente. Numa determinada época, eu saía de casa, levava minha esposa no trabalho e, sei lá, de 5 dias, 2 a 3 dias, geralmente eu pegava um casal que eles já tinham provavelmente planejado, já tinham provavelmente organizado a vida deles para sair naquele horário, e eles saíam da cidade onde eu estava para uma outra cidade vizinha. Era um percurso não muito longo, porém bem chatinho, com bastante trânsito, bastante semáforo, umas ruas não tão muito boas, enfim. E acontecia de vez em quando que para tristeza deles, porque iam pagar um pouco mais pro aplicativo, e pra mim é porque esse repasse nem sempre vem de fato pra mim, a gente tinha que mudar de rota, porque, cara, sei lá, eu devo ter pego esse casal aí, sei lá, algumas dezenas de vezes, muitas vezes mesmo. Eu acredito que eram dias específicos que eles iam de aplicativo. Não sei se pro rodízio, não sei se pra economia, ou se eles iam de ônibus, enfim. Cara, e algumas dessas dezenas vezes, algumas dessas poucas vezes a gente teve que mudar de rota, porque uma rotina, um planejamento que eles tinham de um horário, que eu acredito que como geralmente era no mesmo horário ali, uns 5 minutinhos depois que eu deixava minha esposa no trabalho, eles estavam lá no mesmo local, numa praça, e aí, puta aquela merda, vira e mexe a gente tinha que desviar a rota, porque tava fazendo manutenção em semáforo, tava fazendo, sei lá, limpeza das ruas, aqueles canteiros centrais, ou então, o que tem acontecido bastante nas cidades do ABC, a Comgás estava furando para colocar os seus encanamentos. Eu confesso que eu morro de medo, cara, a gente ouve algumas histórias que explode, de vazamento, enfim, coisa minha. Mas isso só reflete uma coisa que eu quero falar nesse vídeo, que é o quanto eu se prejudico-me a mim mesmo por conta dos outros. Porque eu me planejo, a gente já falou sobre planejamento, a gente já falou sobre formas de conduzir o dia a dia, de tentar ser organizado, de tentar fazer de uma maneira que fique bacana, que, pô, vamos criar uma rotina aí, não vamos ser tão Zé Ruela, vamos fazer de uma maneira legal. Mas aí a gente acaba sendo obrigado a desviar de rota, e assim, dos 2 aplicativos que a gente mais utiliza, raramente vai ter mudança. Esse daí você pode estar dirigindo aqui em São Paulo, pode estar dirigindo em Belém do Pará, ou pode estar dirigindo em Uberlândia. Ele não vai mudar muito, não vai mudar. Agora tem um outro que, dependendo lá de quantas vezes você utiliza ele por dia ou até mesmo por mês, pode ser que, sei lá, talvez depois de umas 99 vezes, esse aí já tem uma alteração maior. Só que é onde os passageiros reclamam. Quantos passageiros já não chegaram para você no final da viagem e falaram: pô, motora, tá prometendo tanto, por que eu tô pagando mais agora? Por que você tá me cobrando mais? E eu falo: meu senhor, minha senhora, minha senhorita, não tem nada a ver com isso, é o aplicativo. Não, você deve ter feito alguma coisa errada porque eu tô pagando mais. Então, realmente houve uma mudança de rota, realmente houve alguma coisa que se interpôs no meio do caminho que ferrou tanto o passageiro que vai ter que pagar mais, como o motorista que vai ter que ficar ouvindo as perguntas e insinuações do passageiro de o porquê que ele tá pagando mais, achando que a culpa é do passageiro, não somente, mas do motorista.
Aí nós temos a tecnologia ao nosso lado, ao nosso favor. Benditos sejam os satélites de geolocalização, tem o americano, tem os russos, tem o chinês, tem uma porrada. Enfim, só que nem sempre eles estão sendo atualizados de uma maneira rápida, momentânea, simultaneamente. Tudo bem que aí a gente não vai colocar só nos satélites que não estão atualizando, porque às vezes a culpa realmente é dos motoristas que estão passando por ali e não estão atualizando, não sinaliza. Eu sou um cara que, se você abrir aqui um dos aplicativos que eu uso, eu tenho bastante ponto, eu sou meio que, caramba, tudo que tem ponto, pontuação, que eu posso ganhar um pouco mais, ficar na frente de alguém, eu sou muito competitivo. E eu tô sempre sinalizando buraco, semáforo queimado e coisa e tal, mas às vezes, ou porque você tá na correria ali, você tá passando numa área que requer bastante atenção, você não vai sinalizar. Mas acontece inúmeras vezes que não tá sinalizado, e uma coisa que pra mim pega bastante, sei lá, de 5 dias da semana, quando eu trabalho só de segunda a sexta, vamos colocar assim, uns 3 pelo menos eu vou passar por alguma via que tem feira livre, e a feira livre a gente sabe, geralmente começa no final da madrugada, início da manhã, e aí nenhum filho de Deus teve a coragem, teve a pachorra, teve o sentimento amigável de sinalizar que aquela rua estava parada, que ela estava fechada, que ela estava intransponível ou coisa do tipo. Cara, isso prejudica, vamos lá, prejudica um pouco, apesar de eu já estou há mais de 6 anos nessa bagaça, ando num nível de estresse que não é ideal, eu sei que eu preciso dar uma parada, dar uma respirada, coisa e tal, mas eu tento pensar assim, pô, se eu tô trabalhando no trânsito, o trânsito não deve, não pode e não vai me deixar puto. Só que é complicado quando você já tá há alguns bons anos, como eu disse, e você passa por, putz, às vezes pelos mesmos locais, o mesmo horário, o mesmo capítulo, o mesmo canal. Puta merda. Sem contar que, vamos lá, às vezes o poder público, na maioria das vezes, num olhar bem cru e bem rápido mesmo, não há um planejamento, porque vamos falar de época de eleições. Em época de eleição, os nossos amiguinhos políticos fazem de tudo para mostrar serviço. E aí eles recapiam. Cara, sei lá, nas últimas 2, 3 eleições, eu posso dizer com propriedade que as cidades da região metropolitana de São Paulo foram recapeadas praticamente de cabo a rabo. Mas aí, numa das curvinhas do final da rua da minha casa, eu lembro que foi na eleição, talvez, de 4 anos atrás, colocaram, recapearam, pintaram, foi tudo muito rápido. Eu lembro que eu falei com um conhecido, eu não dou 6 meses pra alguma merda acontecer nesse asfalto novo que eles colocaram. E assim, batata, cara, batata. Daí tiveram que vir porque fez buraco, foi mal feito, ou então um baita de um sei lá, me faltam até palavras, é descabido. A prefeitura e o poder público vem, recapia toda a via e às vezes poucas semanas depois tá com gás furando, tá a Eletropaulo tá furando, eu tô falando bastante errado, mas vai ficar assim mesmo. Cara, e aí a gente tem que mudar a nossa rota, tem que mudar a nossa rotina, tem que alterar o nosso planejamento, porque simplesmente o poder público e todos os atores que estão junto com ele não fazem o serviço que tem que fazer. Aí eu te pergunto, como não pecar? Como não ficar puto? Como não ficar enraivecido porque você se planeja, eu bato muito nessa tecla, eu me planejo mesmo, eu tenho horário pra sair, eu tenho horário pra voltar, eu paro em algumas horas do dia pra dar uma relaxada, aí eu faço tudo o que tem que ser feito, e as pessoas que deveriam cuidar das vias, das sinalizações, estão sempre fazendo nas coxas, e aí, puta, aí a gente já pecou pra mais de metro.